De volta com o É Bom Saber, programa todo seu, estudante da rede pública. É o seu pré-vestibular, o seu preparatório para o Enem, a sua revista inteligente, o seu conteúdo. É isso aí. Prepare-se que nós estamos aqui para dar maior força. Interdisciplinar, transdisciplinar, palavras mágicas e providenciais para as provas que vêm aí. E agora é o momento da interaula. Duas feras. Ricardo Carvalho e Omar Seixas, abordando União Europeia. Olho na tela. Olá, eu sou o professor de Geografia e Omar Seixas. Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Carvalho, professor de História. Nossa conversa hoje é sobre blocos econômicos. E é bom a gente lembrar que os blocos econômicos eles se desenvolvem a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o Ocidente não esperava um avanço tão impressionante dos chamados países socialistas. Imagine vocês que antes da Segunda Guerra Mundial nós tínhamos quem? União Soviética e Mongólia como países socialistas. Terminada a Segunda Guerra Mundial, esses países se multiplicaram em grande escala. Tudo isso provocado por Hitler. Quando Hitler resolve invadir a Rússia, ele não imaginava que a ração soviética durante a Segunda Guerra Mundial seria tão grande. Isso acabou provocando um avanço muito grande das tropas do Exército Vermelho sobre o leste europeu, libertando esses países da influência nazista. Isso fez com que, terminada a Segunda Guerra Mundial, houvesse, claro, por parte da União Soviética, um grande poder de barganha. Esse poder de barganha, esse avanço do poderio ideológico, do poderio militar da União Soviética, assustou os países ocidentais e levou os Estados Unidos a algumas atitudes importantes. Uma dessas atitudes foi, por exemplo, a criação da OTAN, gerenciar a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma união militar contra um possível avanço dos países socialistas sobre o Ocidente, e o Plano Marshall. O Plano Marshall talvez fosse o espírito maior da ideia de evitar o avanço do socialismo no Ocidente. O que foi o Plano Marshall? Uma ajuda econômica aos países arrasados da Segunda Guerra Mundial. Fazia parte de um grande plano que a gente chama de doutrina Truman, que incluía o Plano Marshall, que incluía a OTAN, e que o Plano Marshall era ajudar esses países arrasados pela Segunda Guerra, evitando assim que eles pudessem se sentir atraídos, seduzidos pelo ideal socialista. Esse Plano Marshall talvez seja a mônada de todo um processo que vai conduzir lá adiante a formação dos blocos econômicos, principalmente o primeiro bloco, o mercado comum europeu. Por quê? Soma-se o Plano Marshall, a ajuda norte-americana à recuperação econômica da Europa, com as chamadas organizações supranacionais, que era a união de economias europeias para tentar superar a crise provocada com o pós-guerra. E, claro, disso tudo nascem esses blocos econômicos. Pois é, uma dessas organizações suprarregionais é a SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e Aço, formada principalmente por França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Essa SECA, Comunidade Econômica do Carvão e Aço, ela tentava copiar um modelo que já funcionava bem na Bélgica, na Holanda e Luxemburgo, que é um modelo de ajuda mútua, de troca de mercadorias. E eles precisavam, na verdade, se ajudar mutuamente, porque o Plano Marshall não dava para reconstruir a Europa. Eles sabiam que iam ter que pedir mais dinheiro e ficar dependente economicamente dos Estados Unidos. E aí, obviamente, essa união, que é muito difícil ser feita, logo após a Segunda Guerra, em 1951, a França chama a Alemanha pô, agora chegou a hora da gente se unir, você me cede, digamos, seu carvão de Alsácia-Lorena e eu lhe cedo aço de melhor qualidade do Vale do Ruhr e você pode reconstruir sua indústria automobilística, a minha também, a gente mutuamente constrói uma organização suprarregional que vai, digamos assim, fazer frente aos interesses econômicos dos Estados Unidos. É claro que deu certo, eles avançaram e em 1957 é criado finalmente o Mercado Comum Europeu. O que era o mercado comum? Quer dizer, o primeiro bloco econômico que nasceu com a ideia da ajuda mútua, a troca de produtos mutuamente, onde todos pudessem sair ganhando. O produto que era possível trocar sem impostos, sem tarifações, passava livremente pelas fronteiras, para que eles pudessem trocar com maior facilidade esses produtos. Além disso, é uma acordo de ajuda mútua. É um acordo em que todos têm que estar satisfeitos sempre, É um acordo que tem que ser sempre consensual. E o mercado comum europeu nasce no Tratado de Roma, em 57, com a entrada da Itália. A Itália pede para entrar porque a Itália tinha petróleo, dominava a Líbia, algumas regiões ali da África, e poderia ceder petróleo em troca de carvão e aço. E eles sabiam que se criasse mais letras, ficaria complicado, por isso que era preciso ser mercado comum europeu, ou comunidade econômica europeia, como foi chamado logo depois, porque, obviamente,
quem viesse entrar, e veio Inglaterra, Suécia, outros países, eles não precisavam mais trocar essas letras, esse nome ia marcar, até, claro, 1991. Quando finalmente, depois da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim e tudo, obviamente eles se fortaleceram através de um tratado que não pode ser esquecido, o Tratado de Maastricht, na Holanda, em que finalmente eles criaram o nome União Europeia, a ideia de moeda única, que no princípio era eco, depois virou euro, e, claro, também assinaram finalmente a livre circulação de pessoas, que hoje você pode abrir uma indústria, sair da Alemanha, abrir uma indústria na Hungria, e o trabalhador húngaro ganha 6 vezes menos, Ricardo, e o produto passa livremente. Então isso é um detalhe que criou uma disparidade maior e reduziu, digamos assim, os salários dos europeus, principalmente dos europeus que moram nos países mais desenvolvidos, criando essas disparidades, que é um dos problemas hoje que a Europa vive. Então, na verdade, a União Europeia ela não é tão absolutamente assim um sucesso do ponto de vista, né, digamos assim, da integração dos países, já que gera essa concorrência. Alguns países do que eram antes do chamado bloco socialista, né, faziam parte do Pacto de Varsóvia e não da OTAN. Então, eles acabaram sendo agregados à União Europeia, mas criando essas disparidades. E uma delas que me parece é essa dificuldade que se percebe hoje na livre circulação de pessoas. É verdade, porque essa livre circulação de pessoas, além de criar esse tipo de problema, vai criar a invasão em muitos países de imigrantes. E isso vai culminar na xenofobia. Fala um pouco sobre isso, Ricardo, esses fenômenos que estão acontecendo, xenofóbicos recentes na Europa. Na verdade, a expressão xenofobia quer dizer aversão ao estrangeiro, aversão a tudo que é exógeno, que é de fora. Isso realmente tem criado alguns problemas, algumas dissensões dentro da Europa. Houve um momento entre o final dos anos 60 e início dos anos 70 que países como a França, por exemplo, passaram a dar cidadania para ex-colônias suas, porque precisavam de mão de obra, um país com alto índice de população com nível acadêmico. Consequentemente, essas pessoas entraram no país, mas queriam estudar também, queriam direitos, passaram a ser cidadãos. Então é muito difícil para uma parte do francês, do holandês, chegar na escola e ter uma professora argelina, um pai levar uma filha para um médico, para um ginecologista ser senegalês. Então isso começou a criar realmente, em função, claro, do preconceito e do racismo, esse sentimento xenofóbico que é agregado agora à crise que a Europa vive. Então eles começam a ver o imigrante como concorrente de mão de obra barata, o concorrente que incomoda e, consequentemente, tem levado ao crescimento de alguns partidos de extrema-direita na Europa e também, claro, a atitudes extremistas, como infelizmente a gente acabou de assistir recentemente na Noruega. Vale ressaltar também que o envelhecimento da população europeia conduz à necessidade de atrair esse imigrante. Quer dizer, é uma contradição. Existe a xenofobia, porque a segunda geração dos imigrantes eles progrediram e ocuparam espaços dos europeus, mas, por outro lado, eles precisam do imigrante para mover a economia, uma vez que o envelhecimento é muito rápido da população. E isso faz com que, obviamente, haja necessidade dessa mão de obra. E a crise na Europa, uma crise que a gente sabe econômica que nasceu nos Estados Unidos, que se estendeu para a Europa, os países desenvolvidos, e que afetou diretamente alguns países como Irlanda, Itália, Espanha, Portugal e Grécia, são chamados de pigs, certo? Não pode esquecer esse nome, porque eles são chamados de porcos em inglês, porque eles investiram, na verdade, os países, a Alemanha, a França, a Inglaterra, muito nesses países para eles sobreviverem da crise, e muitos políticos investiram em setores assistencialistas, que no fundo não resolviam o problema da crise e acabaram se afundando e acabaram não pagando os países desenvolvidos, mais ricos dentro da Europa, como Inglaterra, França e a Alemanha, e isso gerou uma crise praticamente total da Europa, que eles tentam se recuperar, como os Estados Unidos também. Continue estudando, porque estudar é a forma de evoluir. Com certeza. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Misericórdia! Você sacou que privilégio? Uma aula desses dois? E o privilégio é para você, é todo seu ter aula com Iomar e Ricardo Carvalho. Mas, e aquela dúvida? Jorge, sempre pinta, não é? Sempre pinta. Mas você tem que chegar ao vestibular ou Enem sem dúvida alguma. Por isso, a nossa força na dúvida que pintou. Se ligue. Ei, Bita, tudo bem? Fala, Fredinho, como está Juazeiro? Aqui tá tudo ótimo. Aproveitando, você que vive num lugar em que a vitória vem antes mesmo da conquista, me ajuda aqui rapidinho. Mas você não, cara? Se eu sou, né? Essa não é a questão. Você sabe que aqui, quando faz calor, torra, né? Fui tomar um banhozinho no São Francisco e perdi a aula de porcentagem. Coisa feia. Filando aula, hein?
dando um zig na professora, dando linha, vazando. Se picou e se acabou. Para, chega, stop. Eu vou ler a questão. Vê só. Um computador que custava R$ 800 durante uma promoção teve um desconto de 30% e, em seguida, um aumento de 30%. O valor atual deste computador, depois do desconto e do aumento, letra A, ficou igual? Letra B, é maior que o valor que tinha antes da promoção? Letra C, é menor que o valor que tinha antes da promoção? Ou letra D, é de R$ 750? Ok. Começa que esse tipo de pergunta tem que ter atenção. Além de saber fazer conta, você também tem que saber interpretar. Falou a próxima candidata ao Oscar dos vestibulares, a rainha da interpretação. Ai, ai, ainda bem que eu gosto de você. Interpretação do texto, seu... Com certeza, Bita. Mas vamos logo que a fila anda. Se o computador custava R$ 800 e teve duas alterações seguidas de 30%, um aumento e um desconto, a gente não pode concluir que continua custando R$ 800, como diz a letra A? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é tão simples assim. Não vá logo tirando conclusões que você dança. Primeiro a gente resolve a questão e depois olhamos as alternativas. Falou a voz da precaução. Pessoa equilibrada, hein? Tá certo, Bitoca. Mas temos a faca e o queijo na mão, que neste caso é o valor inicial do PC e a taxa de aumento e desconto. Vou te lembrar os conceitos da aula que você perdeu. Perdi nada, só fiquei um pouco na dúvida, mas eu estava precisando da sua ajuda. Ok, então só para lembrar, a taxa percentual de 30% é uma razão centesimal. Deixa que eu continuo. Esclarecendo, é o quociente formado por dois números diferentes de zero, sendo o denominador igual a 100. Justamente. Essa taxa equivale à razão 30% ou 30 sobre 100. Para calcular a porcentagem em si, basta aplicar essa taxa ao valor inicial do computador, que é de R$ 800. Sabe como fazemos isso? Essa é mole. Basta calcular quanto é 30% de 800 e, em seguida, subtrair o valor por 800, uma vez que se trata de um desconto. E essa foi a primeira transação que ocorreu. Mandou bem, Fredusco. Perfeito. 30% de 800 é igual a 30 vezes 800 sobre 100. Fredusco? Que coisa é essa? Bora lá. Matamos a primeira charada. O desconto foi de R$ 240. Assim, o computador passa a custar R$ 560. Ou seja, 800 menos 240. Sim, mas ainda falta saber quanto foi o aumento que ele teve depois. Deixa comigo. Partindo do mesmo raciocínio, calculamos quanto é 30% de R$ 560. É igual a 30 vezes 560 sobre 100. Uma vez que depois do desconto, o computador custa R$ 560. O que dá R$ 168. Show de bola! Somando agora o aumento ao valor de R$ 560, temos o valor atual do computador, R$ 728. Solucionei a questão, não? Você quer dizer, solucionamos, né? Você não fez sozinho. Ô, Bitinha Birutinha, foi mal. Foi uma vitória conquistada pela super dupla Fred e Bita. Melhorou. Mas fala sério, é muito bom saber. É ou não é? Mas faltou a gente escolher a alternativa. Ou melhor, interpretar qual é a certa. Agora ficou mais fácil. Se ao final do aumento e do desconto, o computador passou a custar R$ 728, a alternativa é a letra C. É menor que o valor que tinha antes da promoção. Engraçado, né? Mesmo tendo um aumento e um desconto de 30%, o computador está sendo vendido por um preço menor depois de tanta conta. Exato. Para não cometer esses erros, tem que ficar ligado. Isso ocorreu neste caso porque os 30% de desconto incidiram sobre os R$ 800 iniciais. E o aumento de 30% incidiu sobre os R$ 560, que já era o valor do desconto. Por isso a diferença. Como a porcentagem é a aplicação de uma taxa a determinado valor, devemos levar em consideração não só a taxa, mas também o valor com qual ela se relaciona. No caso, variou. Fred, quer saber de uma coisa? Vai tomar seu banho de rio, vá. Agora para vocês, a palavra é show. Morgana Dávila trazendo o texto de Oswald de Andrade. Erro de português.
Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade, o homenageado da Flip, da Feira Literária de Paraty deste ano, era chamado o ponta de lança do modernismo, aquele poeta iconoclasta, né? Aquele poeta que destruía qualquer mito falso da literatura brasileira. Não tinha papas na língua. Ele criou praticamente o chamado poema minuto, né? O poema piada. E você tem aí, na verdade, um poema que, com uma certa descontração e um certo humor, nos fala de um choque cultural muito sério. Quer dizer, o português chegou num dia de chuva e vestiu o índio. Se fosse um dia de sol, o índio teria despido o português. É o encontro, né, da espontaneidade com a formalidade. É uma maneira de Oswald ver um Brasil que existe, mas deixar também ser entrevisto um Brasil com que ele sempre sonhou. E quem sabe, né, um Brasil mais livre do que o que nós conhecemos e vivemos. Leia Oswald de Andrade, leia. Agora, leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque o sentido de um pequeno poema de Oswald de Andrade está multiplicado pela enésima potência. É um tipo de texto que faz a gente se enriquecer mais literariamente e ficar muito mais inteligente do que é. Viva Oswald! Olha só, se alguém me fizesse a indecente proposta de comprar esse programa, eu não venderia por dinheiro nenhum. Porque isso é joia rara. É pra gente ver, rever, convidar os amigos e ver mais vezes ainda. Joia? Mas ele continua. E onde é que ele continua? Continua no nosso site. No site da educação que você está vendo aí. E continua também no www.tossabendomais.com.br. Entre, navegue, estude, responda o quiz, veja a sua pontuação e se prepare. E agora, música, maestro. César Pires, som na caixa.